Bom dia, pessoal. Bom dia, estou aqui fazendo meu leitinho e a gente vai falar hoje sobre aquecimento vocal. O Edson já chegou? O Edson vai estar comigo nessa live. Deixa eu só ajeitando aqui, como sempre, vou compartilhar primeiro. Você que quer saber como se faz um aquecimento vocal da forma correta, quais são os riscos, né, de você ter um aquecimento vocal inapropriado, a gente vai falar sobre e vamos passar os exercícios, vamos explicar quem é que precisa de um aquecimento específico, quem é que pode fazer esses aquecimentos que tem no YouTube, qualquer um pode fazer, não pode, tá? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu chamar o Edson já para a transmissão, chamando o Edson, vou compartilhar aqui. Tá tendo uma obra aqui do lado, então vocês vão ficar ouvindo esse barulho aí de vez em quando, tá? Tá tendo uma obra do lado, mas paciência, né? Espero que vocês consigam me ouvir bem. Tô chamando o Edson, vou colocar ele na transmissão. Olha, daqui a pouco para. Daqui a pouco para. Não tava até agora, né? Comecei a transmissão e aí aconteceu isso. Vou só compartilhar aqui, galera, que vocês que estiverem por aí, por favor, compartilhem também, tá? Vamos compartilhar. Fala, Edson. Fala. Hoje, tô sem fone hoje. Tá, Vou tudo só bem. compartilhar aqui, pode ir falando com a galera. Inclusive, galera, tá tendo Voz Pro, né? Essa semana, né, Edson? Fala um pouco aí pro pessoal do Voz Pro. É, é, rapaz, é muito bom, né? O Voice Pro, na verdade, eu adquiri ele, a primeira edição dele, e eu achei muito fantástico porque foi lá que eu descobri muita coisa, né? Sobre técnica vocal, sobre a fisiologia, né? Foi lá onde eu conheci grandes profissionais, né? Inclusive o Márcio Maggs, eu tive um contato a mais com ele justamente lá, e foi por causa do Voice Pro que eu comprei o curso dele, né, do Márcio Max. Muito bom também, por sinal, o cara altamente experiente, né, e com bastante conteúdo interessante, né, e eu fiquei feliz, né, que eu vi você lá em um dos palestrantes, e eu esperava, acho que acredito eu que quando teve uma votação, que o W. Luiz colocou uma votação no Facebook dele, quem você gostaria que tivesse no Voice Pro? E eu lembro de ter colocado o seu nome, né, lá, porque eu já tinha começado a acompanhar seu trabalho e tal. Então eu lembro de ter colocado e eu fiquei feliz quando eu vi que seu nome estava entre os palestrantes. Então, galera, quem Você quiser, sabe que eu nem vai sabia, eu tô lá. sabendo agora. Eu tô sabendo agora, eu nem sabia que tinha tido. Eu nem sabia, eu tô sabendo agora. Eu não sabia que Foi, teve uma votação. tinha uma votação, não. Não, Surpresa, não uma foi bem surpresa votação, boa. era mais ele pedindo indicações, né? Sim, mas é uma surpresa boa, porque pra mim É, tinha partido exclusivamente dele, né? Por ele acompanhar e me seguir nas redes sociais, tanto na página e tal. E aí quando aham, veio o convite, eu entendi que era baseado apenas nele acompanhando o meu trabalho, tanto na página como sim. no Instagram. Fico muito feliz. Galera, eu só estou compartilhando aqui para a gente estar dando início. Edson, mas você pode ir falando aí, Edson, sobre o aquecimento. Vou a gente vai levantar temas importantes aqui, né, Edson, né? Desse aquecimento. Sim, Questões importantes. é. Eu vou ficar aqui, Edson, para nos ajudar, para nós ter os tópicos. A gente tem o que nós chamamos de protocolo, né, gente? Existe um protocolo de aquecimento, vamos dizer assim, que seria assim uma forma básica que se trabalha aí nos institutos mais sérios, vamos dizer assim. Né? Então não há uma diferença tão grande de um instituto para outro ou de um profissional sério para outro quando se fala de aquecimento. Essa diferenciação vai existir de forma gritante quando você tem um profissional que não teve acesso ao conteúdo intelectual sobre o processo de aquecimento e o que teve. Aí sim há uma Sim, diferença grande. Agora, se você tem dois profissionais que têm a fisiologia como um carro-chefe,
como parâmetro do aquecimento, dificilmente ela vai ser tão diferente assim. Ela vai ter uma coisinha ou outra, mas nunca vai ser tão diferente, né, Edson? Verdade. E aí nós temos esse parâmetro que hoje o parâmetro pode ser usado, que é esse parâmetro do EAD, né? EAD brasileiro, né? Que é uma releitura do protocolo australiano que eles usavam para fazer o processo de aquecimento, né? Para a Europa e a gente teve uma tradução, né, Edson, desse protocolo, né, para a forma brasileira. Não tem como a gente abordar aqui para vocês tudo que se tem a respeito de aquecimento, porque o assunto ele é sim bem amplo, sim, mas acredito que nós consigamos pontuar as coisas mais importantes, né, Edson? Sim. Do aquecimento, né? Vamos começar então o que é o aquecimento vocal, Edson? Peraí, eu tava só ajeitando aqui, que eu não tava vendo quem tava online, quem tava perguntando, não tava vendo não, agora eu tô vendo. Pronto. Cadê? Travou? Tá escutando aí? Não. Estou ouvindo. Vamos começar falando sobre o que é o aquecimento vocal? Tá ouvindo aí? Tava Tá me ouvindo? travando, mas tá melhor agora. Tá ouvindo? Tô sim. Vamos começar falando sobre o que é o Tô. aquecimento vocal, Edson? No âmbito geral da coisa, né? Depois nós falamos do específico, mas o que seria o aquecimento vocal? Eu acho importante, Edson, considerar o aquecimento geral primeiro. O que você acha? Né? Se a gente pensar primeiro no aquecimento no contexto geral, né? Do corpo. Né? O que seria isso pensando no corpo, Edson? Quer explicar? Eu queria já focar na voz, né? Porque aí, quando a gente focar Tá aqui, bom, a gente pega para uma forma mais geral. tá bom. Na verdade, o que muitos veem, né? O que muitos falam, o que muitos pregam, é simplesmente o fato da ativação da musculatura, né? Que é quando existe um estímulo na musculatura e aí, através de estímulos neuronais, envia-se mais circulação, mais sangue para aquela região. Essa região é ativada, digamos assim, em relação à musculatura, né? E aí, por causa disso, a prega vocal ela vibra melhormente, né? Sendo que aí, quando a gente vai para essa questão, existem outros parâmetros, mas no geral, a ativação da musculatura, né, através de estímulos que você dá à musculatura, e aí o sistema neuronal ele envia sinais, né, para que exista mais circulação sanguínea, para que haja realmente essa ativação dessa musculatura. Então, em tese, seria isso, e no caso da prega vocal, é para que a prega vocal, com o objetivo, né, da prega vocal, ela vibrar melhormente, né, com mais facilidade, mas aí quando a gente for entrar para assuntos mais específicos, eu entro mais em detalhes sobre algumas análises espectrais que foi estudadas em artigos aí. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Uma coisa interessante, galera, antes da gente falar de exercício, que a gente vai falar de exercício, é você entender os parâmetros dos exercícios também, né? Os exercícios, eles tendem eu falo que é simulação, né, Edson? No aquecimento acontece um processo também de simulação. E acontece o processo dessa questão sanguínea que o Edson já levantou, né? Mas também você vai ter um outro parâmetro que é a simulação do que você vai usar na sua demanda vocal. Sim, Vou sim, dar um exemplo. perfeito. Eu vou cantar o Black Music, um exemplo. Eu vou cantar Black Music. E no Black Music eu utilizo melismas. Eu utilizo melismas. Em um dos processos desse aquecimento, eu vou ter o vocalize, que é onde eu vou estar vocalizando melismas, que é um processo, uma parte também
do refinamento aí desse aquecimento. Então, o aquecimento também, além de ter toda essa questão do sangue, demonstrando para a musculatura específica, olha, você vai atuar agora, você vai sair de um processo de fala, ou seja, vou exigir mais de você, além de ter todo esse processo, galera, também tem a questão de você já ir simulando questões que vão acontecer no seu campo. E Sim. por que eu estou falando? Porque quando você pensa nisso, você vai entender o surgimento de alguns aquecimentos específicos. Por exemplo, o cantor de sertanejo, o cantor de musical, o cantor de rock. Se entende que esses três tipos de cantores utilizam a voz com parâmetros diferentes em alguns aspectos da grande maioria dos outros estilos. Um exemplo, bossa nova e samba. Bossa nova e samba. Eu preciso aquecer, por exemplo, um cantor de samba totalmente diferente de um cantor de bossa nova? Não. Porque há uma semelhança. Mas quando você pega o cantor de musical e o cantor de bossa nova, é muito distante, é muito distante. Muita vocal em relação ao outro, forma de atuação de um em relação ao outro, usa belting, top belt, legit belt, aquela voz com muita projeção, com bastante cobertura. O outro não, vem com aquela vozinha mais pequenininha, menor, com menos projeção. Então é uma atuação diferente. Eu não tem como eu aquecer um cantor de musical, né, Edson? Como eu aqueço um cantor de MPB, por exemplo. Tem que ser específico. Né? É só um exemplo, a gente vai entrar ainda nessa questão, mas a gente vai simulando já no aquecimento, galera, a sua atuação. Então, aí é um erro, né? Aí já surge aí um erro muitas vezes do cantor. Ué, você viu o Mauro Henrique aquecendo. Você assistiu um vídeo no YouTube e você viu o Mauro Henrique aquecendo na companhia da doutora Blanc. Só que você é um cantor de samba. Só que você é um cantor de samba, ele é um cantor de rock. O aquecimento dele é específico para atender as necessidades dele dentro da forma que ele canta. Tem o drive, tem isso, tem aquilo. E o cantor de samba muitas vezes não vai utilizar aquilo. Fala um pouco sobre isso, Edson, por favor. Vamos pensar no seguinte. Você é um atleta, você vai correr, certo? E aí você alonga os braços. Em tese, se quiser, sim. Mas o seu foco e objetivo, se você vai correr, é alongar mais intensamente, mais especificamente, as pernas. Perna, puxa, né? Quadríceps femoral, eu não quero entrar nessas musculaturas, enfim. Mas você vai alongar, aquecer mais as pernas, porque você vai exigir mais das suas pernas na hora de você correr. Alongar todo o corpo é importante? Sim. Aquecer todo o corpo é importante? Sim. Mas no caso de um atleta que corre, ele precisa aquecer mais a musculatura, que ele vai exigir mais naquela movimentação. Então, o que o W está falando é nesse sentido. Se no rock eu preciso, por exemplo, utilizar de musculaturas que o cantor de MPB, por exemplo, não utilizaria, então eu vou dar mais enfoque na musculatura que o cantor de rock ele vai utilizar mais. Por quê? Porque o corpo vai exigir mais dele nesse sentido. A laringe ela vai exigir mais dele nesse sentido. Essa musculatura, vamos pensar aí no cantor de rock, em que a preponderância geralmente, nesses hiperagudos, naqueles cantores de heavy metal, thrash metal, é mais evidente, que é o interaritenoide transverso, né, que ele traciona as cartilagens aritenoides para trás, alongando mais a prega vocal. Então, se eu vou fazer um trabalho com esse cantor de rock, por exemplo, e fico ali na região grave e média no aquecimento, e eu não trabalho mais essa musculatura, ativação dessa musculatura do IAT, né, que é o interaritenoide transverso, o que é que eu estou fazendo de bom para esse cantor? Na hora que ele for para agudo, ele vai precisar de uma carga maior, né? E aí talvez ele não consiga atender essa demanda, por quê? Porque eu estava trabalhando na hora do aquecimento somente na região grave e média. E não trabalhei, não aqueci a parte
digamos assim, chave para ele cantar as demandas que ele queria, né? Que seria, no caso, o rock, Ou até com essa mesmo musculatura sobrecarregue, específica. né? Ou até mesmo sobrecarregue um outro músculo que não era para estar predominante ali por causa Perfeito, da ausência da atuação do outro. Também. perfeito, perfeito, Que tem isso perfeito, também, isso que mesmo. você tem. Tudo que o Ezio está falando é perfeito. Mas aí você não preparou, né? Por que eu tô falando isso, Eris? Porque aí a pessoa que está assistindo, ela pode falar assim, mas o cara não aqueceu e ele vai lá e coloca a voz esteticamente igual. Esteticamente, Sim, sonoramente, perfeito. tá igual. Tá igual. Porém, uma voz tem compensações, outra não. Sim, Então, sim. a que tem compensação, a longo prazo, pode gerar patologias. Aí já tem mais a ver com Eris. É, Eu estou levantando a bandeira aqui. Eu estou levantando a bandeira. Ele é o que pode falar da questão clínica aqui, é o Edson. Então, mas eu estou falando assim, pode gerar, aí o Edson vai falar melhor, gerar compensações, e essas compensações podem gerar questões patológicas, porque um músculo que era para estar predominando ali não está. Automaticamente alguém está compensando isso. é, Correto? correto, correto, exatamente isso. E é muito delicado, né, até falar nessas questões mais Claro. clínicas, porque a gente nunca sabe ao certo o que pode acontecer. A gente sabe que existe o risco da lesão, né, mas a gente só sabe realmente da lesão mesmo. A gente tem as possibilidades, mas a gente não tem como definir nada, até porque quem diagnostica isso é o otorrino no momento da laringoscopia. Mas a gente, claro, que tem umas possibilidades, né, devido à demanda e devido à forma que digamos assim, existe uma palavra que recrutamento, pronto. O músculo ele é recrutado de forma errada e aí com isso pode gerar lesões, né, e patologias específicas. Nós imaginamos a possibilidade porque a gente tem esse pensamento mais clínico em relação a isso, porém não tem como a gente definir, né, que realmente quem diagnostica isso é o otorrinolaringologista no momento da laringoscopia. Mas a gente sabe que o recrutamento errado do músculo ele pode trazer sérias lesões, né? E aí não é objetivo do pedagogo vocal fazer com que o aluno ele perca, né, essa capacidade de fazer aquilo que ele queria fazer, digamos assim, no ponto de vista estético, mas, claro, ele tem que fazer aquilo que ele quer no ponto de vista estético, porém lembrando sempre da questão fisiológica, da questão orgânica, né, do corpo lá do indivíduo. E aí surge aquela questão, Edson. Eu posso, então, pegar um vídeo de aquecimento do YouTube e aplicar ao meu canto? É, é complicado dizer que esse aquecimento do YouTube é errado para 100% dos seus ouvintes. Mentira, não é errado para 100% dos seus ouvintes. Porém, ele também não é exato para Não é certo 100% para cem daqueles. por cento. Ou seja, existe um risco. Essa é a questão. Existe algum tipo de perigo para alguém. Para todo mundo? Não. Para Sim, todo mundo, não. Mas quem é esse alguém? Como saber quem é esse alguém? Como que esse alguém que está assistindo o vídeo vai saber se ele é esse alguém que pode ou que ele é esse alguém que não pode? O ideal, o ideal é você ter um orientador que vai observar a sua perfeito. demanda vocal e vai desenvolver um processo adequado a você. Esse é o ideal. O ideal não é você assistir um vídeo e ficar na sorte. Que pode ser que não É, seja ruim, pode ser que seja. Concorda? concordo. E lembrando também, né, que na verdade, hoje eu olho assim para o aquecimento de uma forma bem mais ampla. Eu sei que você também vê dessa forma, porque por muito tempo se pregou somente, o aquecimento é isso e acabou-se, né? E aí a gente tem que entender o seguinte parâmetro.
né? Que o aquecimento, além de ser uma ativação dessa musculatura, ele geralmente é feito com escalas, né? Ele é feito com notas. Então essas notas elas passeiam e permeiam por musculaturas, dependendo da região que você estiver fazendo essa escala. Então acredito eu que o aquecimento não é só um aquecimento. Quando você está trabalhando aquecimento, você também está trabalhando condições fisiológicas para essa musculatura. Essas musculaturas, na verdade, dependendo da escala que você esteja fazendo, né? Então, tudo depende da escala que você está fazendo nesse sentido para que você exija de uma musculatura bem. Então, não é só aquecimento, você também está trabalhando condições fisiológicas dessa musculatura, seja a um curto prazo, seja a um longo prazo, né? E isso também trabalha questões de memórias, né? Porque você faz aquele modelo lá da escala e você vai memorizando percepto-auditivamente, né? E aí você vai criando essas memórias não só musculares, mas mentais, musicais nesse caso, sobre as escalas que você está fazendo. Então também trabalha a percepção e também trabalha condições fisiológicas. Existe um Acaba artigo que, da Amara acaba que Belal o desejo... que ela... Pode falar, Edson, pode Oi? falar. Pode falar. Tem um artigo da Mara Belal que ela fala sobre uma análise, um estudo sobre análise espectral de cantoras solistas, ou é de cantoras e cantores. Eu não lembro ao certo se são homens e mulheres ou são só mulheres crianças. E aí ela fala que não existe tantas diferenças de uma forma geral, né, do pré e do pós aquecimento vocal, porém existem algumas análises espectrais que mudam nas regiões agudas por questões de ruídos nesses harmônicos agudos. Então isso na hora do estudo do espectro ele existe alguma diferençazinha lá. Então achei interessante trazer esse dado porque muitas vezes a gente acha que o aquecimento ele é um passe de mágica para toda a técnica vocal e muitas vezes a gente não recebe esse resultado, né? A gente vai lá para a internet, a gente diz, a gente tem que aquecer a voz, beleza, tem, né? E aí a gente aquece a voz e a gente acha que quando a gente aquecer a voz, a gente vai acabar de aquecer a voz e vai cantar como o Leonardo Gonçalves, como É o tipo assim, Brian McKnight e assim por diante. então, exatamente, galera. Hoje nós estamos falando especificamente, né, do aquecimento. Só que existe treinamento vocal também, que é o outro tema que a gente pode estar trazendo aí. Então, o aquecimento não vai fazer você Sim, começar sendo Tiririca e terminar sendo o Leonardo Gonçalves, só porque aqueceu. Esse aquecimento vai facilitar aquilo que você já é. Vai facilitar aquilo que você já é. Então, se você for um cantor tecnicamente ruim, tecnicamente ruim, tiver problemas de afinação, mesmo com aquecimento, você vai continuar com os problemas de afinação. Porém, algumas notas, é, às vezes, você tem dificuldade da emissão exatamente pelo corpo não estar preparado. Vou dizer assim. Então, algumas perfeito. notas você deixa, às vezes, de emitir de manhã e de tarde você emite. E de manhã você desafinou essa nota e de tarde não. Por quê? Porque talvez o processo de fala. Ó, eu vou falar, por exemplo, Edson, para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho de exercício também, e o pessoal pode fazer pergunta, tá, galera? Eu tenho um aluno que ele fala, Edson, numa região infantilizada, uma região aguda. Então, quando ele vai cantar, acaba que isso, ele sente dores às vezes. E a gente percebe, por exemplo, que o problema dele começa na fala. Na fala começa o problema dele. E ele tem um lance que a voz dele é como se ela estivesse super aquecida. Vamos falar assim, para que a galera entenda o que eu estou falando. Então é como se a Hum, musculatura dele tivesse passado do ponto, aqueceu demais. Vamos dar um exemplo, né? Porque ele fala o tempo como se estivesse cantando agudo. A voz dele, além de tudo, é ligada. sim. É como se fosse uma melódica. Já viu esses casos, Edson? Já leu sobre esses casos?
Já vi, eu vi assim, em autos, né, na faculdade a gente viu algo sobre essa questão da voz infantilizada, né, a gente viu até pensando naquele caso da voz de Anderson Silva e tal, mas não especificamente sobre os resultados disso na prática do canto, né. Sim. Mas aí, quando eu penso em situações como essa, claro que existe a necessidade, né, de se olhar como está essa questão estrutural lá, né, através da laringoscopia, como graduando em fono, a gente tende a querer analisar sempre essa questão. Mas quando eu penso sonoramente em uma voz como essa, eu penso em ativações, em superativações, em super hiperestimulações das musculaturas responsáveis por essa estridência, né, por essa região aguda, né? Eu penso numa sinergia secundária aí com CT preponderando, eu penso num interaretenoide transverso trabalhando mais ativamente, com mais estimulação. Então eu penso em fatores fisiológicos que vão contribuir para essa emissão. Né? E aí, quando eu vejo situações como essa, eu penso em trabalhar no contrário disso. Se existem musculaturas que ele não trabalha, que ele, em tese, na fala dele, não são trabalhadas, eu vou atacar justamente essas musculaturas. Né? Porque se ele não trabalha, quando eu começar a trabalhar essas musculaturas, algo vai começar a se mover nesse sentido. Se ele não trabalha muito TA, por exemplo, né, porque é sempre muito agudo a voz dele, e aí ele trabalha nessa região mais de CT, intraretinoide e tal, então eu vou para a região do TA, então. Seu sobrinho, né? Nada, eu tô na página. Vocês da página, eu gosto de gay! Meu sobrinho. Não tem jeito. Toda quinta-feira ele aparece. Ele vai ficar famoso. Vai ficar famoso, Théo. É. Agora, Wellington, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios e vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. Gente, olha, eu vou falar a verdade. Se a gente for falar sobre aquecimento vocal, como a gente conversa no nosso grupo, a gente fica aqui a semana inteira, porque são muitos parâmetros bacanas, assim, não vou mentir para vocês. Mas a nossa ideia aqui, eu acho que é elucidar alguma coisa ou dar um norte. Você Uma luz, entender que né? tem. Hã? Uma Não luz, né? entendi. Dá só uma luz. Uma luz. Dá uma luz. É. Não dá para a gente dar uma resposta hoje aqui para vocês que resuma tudo. Não existe isso. Existem muitos parâmetros a serem observados que vão variar de pessoa para pessoa, que também vai variar de autor, mas num todo o aquecimento ele tem demonstrado, né, quando você faz ali uma, como que eu posso dizer, você faz ali uma pesquisa e você pega ali cantores e você fala, olha, vocês vão aquecer, você não vai aquecer, há sim uma sensação de melhora, há sim uma sensação de maior conforto. Isso é fato. A grande maioria dos cantores, após fazer um processo de aquecimento, dá um depoimento de que ficou mais fácil a emissão. Eu tenho, por exemplo, um depoimento do Ferrugem, que após passar por uma massagem, porque a massagem é um dos parâmetros que podem fazer parte desse preparo, então você tem aquele lance do alongamento do pescoço, dos ombros, soltando essa musculatura, né? Para que você não tenha um aperto, né, na sua laringe, beleza? A laringe não está voando do seu corpo, ela faz parte do seu corpo, então é importante entender que o corpo tem que estar bem, então há ali um preparo, beleza? E há um depoimento do cantor Ferrugem, após ele passar por uma massagem, em um processo de aquecimento que durou em média de 20 minutos, Edson, ele testemunha dizendo, durante o show, ele diz assim para a Catiane, o que está acontecendo? Ele pergunta para ela em cima do palco. Ele emite a nota e, ao sentir o conforto, ele olha para a Catiane, que é uma amiga nossa, né, Edson, e Uhum. fala assim, o que está acontecendo? Minha voz nunca saiu assim.
Depois desse episódio, já no camarim, ele diz: pô, eu tô alcançando nota que eu tô até abusando. Eu tô até abusando, porque o conforto que ele sente agora, numa nota que ele sentia algum tipo de dificuldade, ficou tão grande que ele até tá passando do ponto na nota. Então, há alguns depoimentos nessa direção, de pessoas que podem dizer que transtorno. Então, não podemos ignorar a, não podemos ignorar a importância disso, né, Edson? Eu acho que isso é uma tônica forte da nossa live, é saber É. que é importante para maior rendimento, alta performance, para um zelo maior da sua saúde vocal. Ô Edson, até agora assim, eu não tinha nem pensado nisso, mas quando eu falei aqui a palavra veio na minha cabeça. Você acredita que o aquecimento ele possa revelar problemas vocais ou dar indícios, não revelar não, porque eu vou precisar de um exame, mas dar indício da necessidade de um exame mais profundo no processo de aquecimento, você sentir isso? Você acha que é possível? No aquecimento, acredito que em qualquer emissão, seja aquecimento, seja cantando mesmo, tem como a gente é, entender os aspectos subjetivos, né, da voz, observá-los e aí poder definir isso aí, né? Definir assim, precisa de um atendimento mais específico, precisa de uma avaliação mais específica. Então, eu acredito que sim, inclusive porque, como você falou, o aquecimento ele revela aquilo que você já tem. Então, você fez aquecimento, e aí na hora lá da emissão, TA está ativo lá, e uma hora ou outra você não consegue manter essa atividade e vai para a passividade sem você querer, ou seja, a prega vocal faz com que você tenha uma soprosidade ali na voz que você não desejou naquele momento, que era para estar ativa e não estava ativa, a gente pensa assim, puxa, peraí, era para estar assim. Ele está dizendo que não consegue fazer isso. Então, sim, o aquecimento vocal ou a emissão vocal, seja ela qual for, ela pode revelar aspectos subjetivos que fazem a gente é, encaminhar, digamos assim, para uma avaliação mais específica. Isso, seja eu como preparador vocal, seja eu como fonoaudiólogo, enfim, tem como a gente perceber porque não era o desejado, né, W? Então isso faz com que a gente atente para algumas questões mais clínicas, digamos assim, que pode ou não estar dentro da nossa alçada. E a gente fala subjetivo, galera, por quê? Porque nós já vimos casos onde o aluno chega até a gente e diz assim: o meu professor, meu orientador, disse que eu estou com fenda. Aí a gente pergunta para ele assim: mas você fez um exame? Você foi lá, passou no torrino, fez um exame de imagem? Não. Como que ele sabe então? Não, É, porque ele falou que minha voz tem sublosidade. Mas isso é só um indício, não é um fato. Não quer dizer que exato, você tem uma fenda. Quer dizer que a gente liga um alerta para investigar, mas não quer dizer que exato, seja uma fenda. Assim como você tem uns nódulos aqui do lado externo do pescoço, não significa que você tem linfoma. É um indício a ser é, investigado. Pode ser uma íngua, pode ser uma íngua, é, pode ser um gangroma. Não precisa ser necessariamente um linfoma. Mas, já que verdade, surge um incômodo ali, tem você sente, né, aquela massa ali. Por que não investigar? Vamos investigar. Faz um exame de sangue, investiga. O exame de sangue não sendo suficiente, o médico sentindo a necessidade, vai fazer um exame mais profundo. Eu estou falando assim, é um indício de que precisa ser investigado. Não é um fato. Então, não cai nessa de diagnóstico por sonoridade. Por sonoridade. Sonoridade mente. Sonoridade mente, exato, existe vozes que são soprosas por hábito. Hábito. O cara canta soprando o tempo todo porque ele achava. Questão de timbre, né?
Inclusive, Erison, desculpa. Inclusive, eu peguei um Pode ficar à aluno vontade. famoso, um aluno muito famoso aí, conhecido de todos. Ele tinha voz muito nasalada, muito nasalada. O que que ele fez para corrigir essa nasalidade? Ele começou a colocar escape de ar, soplosidade, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas foi o que ele fez. Porque o que, que tem a ver fonte com estética vocal? Não tem nada a ver. Sonoridade nasal não tem nada a ver É, com a fonte, não tem nada a ver. Mas aí ele não sabia disso, ele vai lá e coloca um monte de soplosidade. O que, que acontece? Quando ele ouve o som, Elis, ele não ouve a nasalidade. Não é que não existia mais nasalidade, é que não existia mais uma presença vocal que desse amplitude a essa nasalidade, que deixasse nítida essa nasalidade. Então ele não tem entendeu um que fluxo funcionou. suficiente, né? Exatamente, não tinha o suficiente para deixar marcada essa nasalidade. Então o que, que ele pensou? Tá vendo? Soplosidade corrige timbre nasal. Isso é usado em crises corais, olha que absurdo, mas tudo bem. Só que isso gerou nele, sabe o que é isso? Uma fenda decorrente. O que, que é isso? Toda vez ele ia lá na fono, a fono cuidava da fenda, tratava da fenda, resolvia a fenda, passava 5 meses e estava com a fenda de novo. Por quê? Porque ele continuava tendo o mesmo comportamento de atuação. Aí ficou decorrente do quê? Da forma que ele cantava. Então, se aconteceu com ele, e ele não é de outro planeta, pode acontecer com outras pessoas. Não é vai acontecer. Pode acontecer. Então a gente tem um orientador vocal que ajuda, a gente está evitando formas de canto que possam gerar algum problema. Porque tem É, relatos de pessoas que teve problema por causa disso. Ponto. É só isso. Não é? Ninguém vai ficar com medo, não, tendo um infarto no coração, achando que eu canto soproso, eu tenho fenda. Não, ninguém está falando isso. Está falando que é verdade. você tendo um orientador vocal, ele vai querer investigar para ficar em paz. Oh, não, não tem fenda. Não tem fenda. É, Porque o que você a pessoa. falou, que você, Pode falar. o que você falou em relação a esse caso aí é extremamente interessante e acredito eu que é Marquesan, Irene Marquesan, que é fonoaudióloga, mas ela trabalha na parte de MO, mas ela diz algo que vai bem direto a isso que você falou aí, ao caso, o, a manutenção do agente causador, ela limita o trabalho muscular. Então, o que é que ela está querendo dizer? Não adianta você trabalhar a musculatura se você permanece com os mesmos hábitos. É isso que ela quer dizer. Você está mantendo a que está causando a fenda. Então não adianta fazer trabalho nenhum se você continuar mantendo aquilo que causa a fenda, né? Que no caso do seu aluno, né? Seria a forma com que ele cantava. A forma com que ele cantava era o agente causador. E aí ele ia para Isso. o fono resolvia a questão muscular, mas ele mantinha ainda o agente causador. Então sempre iria voltar. O agente. Então tem que trabalhar com foco no agente causador. O que é que está causando isso? É o que acontece muitas vezes, porque o que é a dor de cabeça? Dor de cabeça é um sinal de que algo no seu corpo está errado. Vamos pensar que a dor de cabeça ela está mais nessa região aqui do músculo temporal e aí ela está sendo decorrente de quê? De uma DTM, de uma disfunção temporomandibular, certo? E aí você diz, não, eu não sei disso, eu não sei sobre DTM, mas eu sei que eu estou com dor de cabeça. Então eu tenho que resolver esse problema de dor de cabeça porque eu não quero tá com dor de cabeça. E aí você toma um Dorflex, por exemplo, né? Eu tô só elucidando aqui porque é o que Isso. todo mundo geralmente faz, mesmo sem receita, sem prescrição médica. Vai lá e toma um Isso. Dipirona, vai lá e toma um Dorflex, né? Então, você resolve provavelmente aquele problema da dor de cabeça, porém a dor de cabeça vai voltar porque você continua com a DTM. E o que estava causando a sua dor de cabeça, se for a DTM, né?
Então você nunca vai resolver o problema da dor de cabeça. Você vai diminuir aqueles efeitos naquele momento, mas a dor de cabeça estava servindo apenas como um sinal do corpo para dizer: opa, algo está errado no seu corpo. A febre ela é um sinal, né, de que algo está errado no seu corpo, muitas vezes por questões infecciosas. E aí você toma uma dipirona, você fica bom da febre, porém a infecção você não resolve. Então, você não resolver a infecção, ela vai voltar. Então são questões sintomáticas, né? Que a gente às vezes Sim, sim. acredita naquilo que a gente sente. A gente somos seres altamente emocionais, né? Movidos por Sim. aquilo que a gente sente. Então isso às vezes gera problemas e compensações desnecessárias. Então foi muito Necessário. importante esse caso que você trouxe, né? Muito importante mesmo esse Tem caso. um, tem um artigo, há muitos anos que eu li, de Michael Kelwell, muito bom, que anda nessa direção. Ele pega o coração de um embrião de frango e faz com que esse coração bata durante 20 anos. 20 anos. E falaram assim para ele assim, mas como que pode, Michael, esse coração bater tanto tempo se um frango não vive esse tempo? Não vive. Ele disse, todo dia eu ia lá e trocava aquilo que alimentava o coração. Então, todo dia eu colocava algo novo ali, todos os dias. Por que eu estou falando isso? Porque em um momento desse artigo ele vai dizer o seguinte: não adianta você pegar um peixe que está doente no rio, tirar ele do rio, cuidar do peixe e devolver ele para o rio, que está deixando ele doente. Se o rio estiver sujo, né? É. Não adianta. Não adianta. Você pega o peixe doente, mas o que está causando a doença do peixe é o rio. Aí você cuida do peixe e devolve ele para o rio. Vou dar um outro exemplo aqui: espaguete. Um exercício muito, muito usado pela galera. O que a galera faz? Ah, minha laringe tensiona muito para cima, sobe muito. Aí ela viu um vídeo do Ariel Coelho, um trechinho lá no YouTube, onde ouviu a Silvia Pinho ensinando o exercício de sucção, que é o espaguete. Sim. Abaixamento de laringe. Aí sabe o que ele fala? Ele fala, não, minha laringe está tensionando, vou fazer esse exercício aí, minha laringe vai baixar. E aí vai acabar esse problema de laringe alta. Aí ele vai lá e faz, ó. E suga o mundo inteiro ali. Suga o espaguete do mundo inteiro. A laringe dele abaixa. Só que ele não tira o que está causando a laringe alta dele. Ele acha que a laringe dele sobe por vontade própria dela. Não, eu vou subir. Hoje eu estou afim de dar uma subidinha. Vou subir aqui. Vou ver como que está a grote. Vou dar uma apertada nela. Hoje eu estou afim disso aqui. Não, gente. Muitas vezes é um reflexo de um comportamento que você tem no rosto, para você ter ideia. Às vezes você tem um comportamento na face que causa um reflexo de uma laringe mais alta. Às vezes você tem, por exemplo, o Erison, eu sei que não tem a ver com o assunto, mas já que nós estamos falando um pouco sobre reflexo, por exemplo, quando você tem um palato alto, você tem, na consequência, uma laringe baixa. Geralmente esse é o reflexo. Erguer palato, abaixar a laringe. É um reflexo. Então, isso que o Edson está falando é muito importante, galera. Cuidado com isso aí, porque muitas vezes vocês acham que estão resolvendo o problema, mas vocês não estão resolvendo o causador. E é importante, né, Edson, resolver o causador. O profissional, pedagogo, orientador, ele adquiriu intelectualmente a capacidade tanto de entender o problema quanto a causa do problema. Por isso é uma coisa chamada diagnóstico clínico. Nesse caso de problemas específicos assim, a competência disso é do fonoaudiólogo, a competência não é do professor de canto. Claro que existem algumas questões que está ao alcance da competência do professor de canto, mas quando depende especificamente isso é da competência do fonoaudiólogo e não do professor de canto, e não importa o tamanho da bagagem intelectual desse professor de canto. Questões jurídicas também envolvidas aí na questão. Então procure um
ele pode te encaminhar para um fonoaudiólogo e tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Vamos falar de exercício, Edson? Vamos lá? Vou falar aqui, gente, para nós terminar, de 7 exercícios, tá bom, Edson? Vou falar de 7 Tá ok, exercícios. pode falar. Vamos falar primeiro do vibração de língua e vibração de lábio, que são os mais famosos aí, são exercícios super no YouTube, no Facebook, em tudo que é lugar, esse exercício está presente. É um dos exercícios muito utilizados, que é esse aqui, né, galera? Ou muito, muito utilizado esses dois tipos de exercício. Eu tenho muita dificuldade, Ellison, com vibração de língua. Muito. Sim. Sempre tive. Sempre tive muita dificuldade com vibração de língua. Não tenho dificuldade com vibração de lábio. Com vibração de língua, eu não tenho como fazer isso sozinho nunca. Eu preciso de um orientador. Porque ele vai precisar ajustar isso para mim, porque eu tenho muita dificuldade. Mas a gente vai falar das duas formas que a gente pode fazer esses exercícios, qual o cuidado que eu preciso ter e qual a intenção desse exercício dentro do aquecimento. Pode ser, Ed? Então, Pode ser. a gente pode ter duas formas, né? Primeira forma, Edson, é sem modulação, né? Onde eu seguro uma única nota ali. E eu não estou aqui falando dó, ré, mi, uma nota, uma região, um grave, por exemplo. E eu seguro ali essa nota, única nota, durante Em o tons tempo de constantes, fonação. né? É constante. E eu não posso ter um volume, isso eu acho que é um dos erros que acontece muito, né, Edson? Uma intensidade muito grande nesse exercício. Os aquecimentos vocais, a maioria dos exercícios de emissão, geralmente a intensidade não é alta nunca, tá, gente? Só na hora do vocalize talvez isso possa ficar mais batata, mas esse primeiro momento do aquecimento não há esse nível de intensidade tão forte. Então aí você tem. Não precisa, né? Não necessita disso. Pode falar? Não necessita, né, desse volume exacerbado nesse momento do aquecimento. Eu não acredito nem na hora da emissão, né? Mas eu estou falando assim, quando você já aquece com um volume alto, você tende a criar um engrama que na hora de você cantar, você tem que fazer esse mesmo volume ou até mais volume para poder cantar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Para muitos dos ajustes. Engrama, gente, é memória, tá? Só para vocês saberem. Memória, lembrança, memória muscular. Pessoal que não sabe o que é engrama, né? É uma memória, né? Dá um sorriso para mim aí. Você tem um engrama de como sorrir. Tem a memória de como se faz isso. A voz também gera memórias também. Sensação. Dá para você também ter lembrança da sensação vocal. É assim que gente que nunca estudou canta. Através da memória. Ele pode não ter isso de forma consciente, mas no subconsciente dele é uma lembrança da sensação e ele canta sem nunca ter estudado. Tá bom? Só para vocês terem uma Isso. noção mais ou menos aí. Ah, mas por que fulano nunca estudou e canta? Ele tem lembrança, ele só não está nítido para ele que aquilo é uma lembrança. Só isso. Uma memória, né? O corpo dele lembra neurologicamente das ações que ele fez e se protege repetindo as mesmas ações. Isso é uma proteção também desse corpo. Vamos lá. Então eu posso fazer, né, Edson? Sons longos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar um trecho de uma música aqui sem estar aquecido. Depois eu canto novamente, depois de fazer o processo. Em média, aí você faz 3 minutos, né? Um exercício. Geralmente é isso que você faz, não fica meia hora no exercício. Faz um exercício de 3 minutinhos. Em média é isso. Então, aqui, ó. Deixa eu só afinar. Deixa eu ver. Todos os dias quando acordo,
Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, sempre esqueço como foi o dia. Sempre não tenho tempo a perder. Até que tá bom, que já tem um agudinho ali. E eu já tive que usar uma certa compensação aqui, Edson, para conseguir Uhum. emitir a nota. Da forma que eu gosto de cantar, já não dava. Porque a nota ia falhar. Meio que alto. Eu já diria, muda a vogal aí, muda a vogal para poder soar. É, Eita, já tive que criar aqui, mas meu, é ce- porque. Né? meu celular tá muito quente e ele tá quase descarregando. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar aqui rapidinho. O meu também, vamos lá, vamos tentar passar. Então, ó, o exercício, vibração labial com som sustentado seria isso, tá? É isso. O exercício com modulação é quando eu mudo de nota. Qual que é o objetivo, né, Edson, desse exercício no aquecimento? Eu vou lendo assim, para ganhar tempo, tá bom? Tá. Mobilizar a mucosa, equilibrar a coordenação. Isso é legal, hein, Edson? Puxa, pena que está corrido, né? Mas seria legal falar sobre essa questão da coordenação. Equilibrar a coordenação, pneumo fonoarticulatória, no caso aí seria a questão da respiração, mais a questão da fonação, né? Eu falo muito disso, Isso. e o nome é tão bonito, né? A gente fala de forma tão simples sobre isso, né? Sobre essa questão de você criar maior interação entre o processo respiratório, fonte e filtro, né? Aqui está falando especificamente do Isso. processo respiratório e fonte, né? Mas olha o nome bonito, né? Pneumo, né? Por causa dos pulmões, né? Fono, por causa da fonação. A articulatória, porque há uma ação acontecendo, uma questão motora acontecendo e tal, de toda uma articulação aí. Beleza. Reduzir o esforço fonatório, esse exercício também serve para isso. Muitas vezes você sente aquela tensão, né, Edson, de laringe É. apertando e tal, né? Há um esforço muito grande ali, esse exercício tende a melhorar isso, tá bom? Alongar e encurtar os músculos, né? No caso aí nós estaríamos falando, Ellison, o texto ele diz dos aritenoides, né? Eu tiro aritenoides. Mas quando a gente está falando de alongamento do Sim. pulmão, pode considerar as pregas vocais, né, Edson? Sim, de uma forma geral. Vamos dizer assim, nós pode deixar resumido em pregas vocais, né? Porque ele vai falar dos Sim. aritenoides, mas aritenoide vai deixar o pessoal confuso, né? Então, prega vocal, É. encurtamento e alongamento de prega vocal, né? Aquecimento vocal, aumento de resistência glótica, né? Melhora a estabilidade da fonação, a adequação e coaptação glótica. Por favor, fala um pouquinho sobre a coaptação glótica, por favor, nego. É porque é um movimento, né, de fechar a prega vocal. Coaptação seria o momento de fechar a prega vocal. Então, a prega vocal ela tem um movimento que é chamado de movimento muco-ondulatório, né, e ela se move nesse sentido, né, ela fecha de baixo para cima, né, nesse sentido, até o que é estudado hoje, né, porque vai que existe um outro estudo novo aí que diga que a prega vocal ela se move de outra forma, mas o que a gente tem hoje é que ela se fecha de baixo para cima através de um processo que é encontrado também no canto, que é o efeito Bernoulli ou Bernoulli, né? Sim, Depende de como você conhece o nome. E aí sim. ela fecha de baixo para cima através desse processo, desse efeito Bernoulli. Então a coaptação é justamente o fechamento da prega vocal mediante esse efeito, né? Então como ela fecha é que vai determinar a intensidade, muitas vezes, a forma, a cor, né, que está
sendo aduzida, fechada essa prega vocal. Estou tentando buscar palavras aqui, W, Que que eles as pessoas entendam. consigam entender melhor. Exato. Então, que feche a prega vocal da forma que ela tem que fechar para poder coaptar. Então, o aquecimento ele ajuda nessa melhor coaptação, ou seja, nesse melhor fechamento para que aconteça o fechamento da forma com que a gente espera em determinada estética e em determinada técnica. Ou seja, beneficiando aí a mioelástica, né? Equilibrando a Sim, mioelástica, né? perfeito. Equilibrando a Isso. mioelástica, que seria, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Só para completar o que eu estou falando, eu tenho, vamos imaginar que eu tenha duas pregas, tá bom? Vamos falar assim, tenho duas pregas, e elas vão vibrar em parâmetros mais parecidos. Isso é o equilíbrio Sim, mioelástico aí, seria não sobrecarregar uma da outra. Eu acho que assim, eu acho que dá para entender. isso. Não sobrecarregar uma da outra. É, As duas que bem. mil, o significado de mil é musculatura, né? No caso, e elasticidade, a gente já pensa em. Elástica, a gente já pensa em elasticidade. Então, elasticidade da musculatura, né? Para que ela possa desempenhar a função dela do jeito que ela tem que desempenhar. Exatamente. Aquece a voz na região também do falsete, porque que fala sobre a questão do falsete, porque esse exercício geralmente você faz ele assim, né? Quando tem a modulação. Aqui eu fiz com duas notinhas, dó, ré, mas geralmente ele é feito dessa forma, ó. Geralmente ele é feito assim. Ele sai de um grave e vai para um agudo qualquer. E às vezes chega em regiões de subregistros de falsete. Essa é a sonoridade mais comum desse exercício. Quando você vê na TV alguém fazendo, você escuta geralmente esse som. Ou invertido. É, Né? É comum. Tá é. bom? E nesse sentido aí que ele fala de falsete, também é porque esse texto aí, ele remete muito ao que Belal fala, né? E Belal, ela prega muito sobre isso, né? Sobre essa Ascendente e questão do descendente. falsete, porque ela entende ainda o falsete ainda num modelo mais antigo de falsete, aquele modelo mais tradicional, na execução desse texto aí. Hoje eu não sei Sim, como o Belal ela se comporta mediante a essa nomenclatura, que eu e o W a gente nem acredita em tese nessa nomenclatura, porque não exatamente. existe voz falsa, né? Exatamente. Eu estou falando aqui dentro de um texto mais comum para todo mundo. Mas nós Sim, nem perfeito. acreditamos mais nesses nomes aí, tá? Mas para não criar É. atrito na cabeça de vocês, a gente vai manter o que a grande maioria dos grandes profissionais estão falando. Ei, o meu Grandes celular profissionais. vai desligar meu celular. Ah, que pena. Ele Ó, tá eu vou muito quente. continuar passando aqui para terminar. Pronto, Esse tá então, o ok. Tá exercício, ok. tá? O exercício de vibração labial, ele pode ser feito também com ascendência e descendência, ou seja, do grave para o agudo, do agudo para o grave, tá bom? E esses são os benefícios que eu li ali, são os benefícios desse exercício. Outro exercício é os exercícios basais, né? A gente tem algum aplicativo que a gente possa fazer com basal, ou Ellison? Tem? Deixa eu ver se ele volta aqui. Porque um aplicativo para nós fazendo basal, os exercícios de basal, né? Que a gente vai trabalhar aí essa coisa mais para o agudo. A ideia desse exercício é flexibilizar a emissão com trabalho muscular de grave e agudo, né? Então criar maior conexão. Hoje, lá na aula, eu falando no grupo dos professores, os professores perguntou, dá um exemplo. Não, o importante é essa conexão, entendeu? Então, sim, você pode usar sons explicativos, né? Alguns vão concordar, mas o texto vai falar basal, alguma coisa que use mais regiões de faringe, tá bom? E a intenção desse exercício é trazer a flexibilidade. Então, isso aqui, gente, é
o objetivo fisiológico e literário desse exercício. Exercício 4. Estalo de língua associado a som basal. Esses estalinhos de língua, eles vêm dos exercícios de tonicidade. Tem na internet. É só você escrever assim, exercício de tonicidade. É uma série com 20 exercícios, são incríveis. E esse exercício vai aparecer lá. Esse exercício 4, né, que é o estalo de língua associado a um som nasal. Eu fiz aqui de uma forma para você ouvir, mas tem outros modelos. Ele está relacionado ao seguinte: ele relaxar a musculatura supra-ióide, reequilibrar a fonação, tá? Que é a produção vocal, que é a hora que o ar vibra nas pregas vocais, melhorando a sintonia, o sincronismo de fonte e filtro. Fonte, o que produz o som, filtro, que dá a cor. Isso é a base fisiológica desse exercício. Tem uma outra questão, mas vocês não vão entender nem que a vaca tussa, então não vou falar essa última questão. O quinto exercício, abertura e fechamento de boca de forma exagerada nas vogais. Os exercícios de tonicidade também vão fazer isso, tá? Mas qual que é a intenção de fazer uma emissão com esse tipo amplo na vocalização? Reduzir as constrições, esses apertos que aparecem durante a emissão do nosso trato vocal. O trato vocal é aqui, dentro da boca, tá bom? Ampliar as cavidades de ressonância e melhorar a articulação. Então, quando você faz um exercício com bastante amplitude, a ideia desse exercício é reduzir as constrições, os apertos, as compensações, ampliar as cavidades, dependendo de onde você vai trabalhar, a voz, de ressonância, e melhorar também a articulação, porque você está articulando melhor ali essa fonética aí, essa palavra, ok? Então, esse é o exercício 5, né, onde você trabalha emissões com uma boca bem aberta e você pode ir mudando de vogal. Tem também o Mesade Voce. Esse exercício, ele tem a intenção de controlar a aproximação das pregas vocais e compressão mediana das mesmas. Controlar a pressão subglótica, vou fazer e vocês já vão entender. Ajusta o suporte respiratório de acordo com a mudança de registros, tá? Ou de intensidade, desculpa. De acordo com a mudança de intensidade. Aqui o texto não está mostrando, mas é intensidade o certo, não registro, ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Mestre, como trabalha a conexão de registro na canção? Esses exercícios que eu estou passando, sabe, Augusto, que eu estou explicando, eles trabalham essa conexão, tá? Tem exercícios mais específicos, mas eles trabalham. Esses exercícios para quem canta rock é muito bom, tá bom? Esses exercícios para quem canta rock é muito bom. Precisa de maior pressão no rock, aí esse exercício vai ajudar. Esse exercício a gente vai fazer uma nota só, ok? Em som longo, só que crescente. Então a gente não vai mudar de nota e vai aumentar o volume. Ó, é assim, ó. Novamente. Novamente. Esse exercício, o que ele faz? Ele fez uma aproximação das pregas vocais. Ou seja, as pregas vocais estão abertas ali no começo e elas vão se aproximar, aumentando a adução e o selamento glótico. Isso vai fazer com que você tenha maior controle da pressão subglótica. Que pressão é essa? É a pressão do ar que bate nas pregas e faz elas vibrar. É muito importante essa pressão quando se fala de intensidade, ok? E também, claro, para a base da voz, da vibração da prega. Ajusta também a respiração de acordo com a mudança de intensidade, ou seja, a sua respiração vai mudar conforme você muda a intensidade da voz. Então aqui eu estou com uma respiração, ó. Quando eu ganho volume, quando eu faço isso, eu mudei também a minha respiração. Houve todo um processo
de interação entre esses aparelhos, onde cada um muda o seu nível de atuação. Exercício 7. Som nasal com constrição de faringe para o efeito e projeção de voz. Gente, esse exercício eu vou fazer aqui para vocês e vou usar inclusive em um trecho da música. Ele realiza, esse exercício, ele realiza o que nós chamamos de suavidade, tá? Ele vai suavizar a sua pressão na hora do agudo. Então deixa eu mostrar para vocês, eu uso isso aqui na música, olha aqui, ó. Deixa eu só... Aqui, ó. Na hora que eu tô aqui, ó. Deixa eu ver. Aumentei o tom para precisar fazer o agudo. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade é da cor de seus olhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Eu aumentei o tom para poder usar o agudo, ó. Vamos lá. O que foi escondido, ninguém escondeu. O que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Olha aqui, ó. Nem foi tempo perdido. Tá vendo? Que eu tô numa nota muito aguda e eu consigo suavizar graças a graças a esse som nasal, ó. Nem foi tempo, nem foi tempo perdido. Novamente, ó. Nem foi tempo perdido. Então, isso é uma coisa muito utilizada quando a gente fala de um modelo de ressonância adequado a um modelo de fonação. Tipo assim, se eu tenho uma nota, uma sonoridade de uma altura de nota, eu tenho também para essa altura de nota um processo de ressonância mais adequado. Então, se eu penso num som que tem a maior presença dessa ideia da faringe, eu estou pensando mais no som agudo do que no som grave. Então eu vou trabalhar emissões com esse som mais nasal. No começo esse som é muito feio e a gente vai trabalhando essa emissão também durante o aquecimento. Eu posso, por exemplo, fazer uma emissão leve, que é, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ou eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer para criar conexão e acionar essa parte de cavidade mais da faringe, tá? Eu tô assim na correria porque meu celular vai desligar. Espero que essa live possa ajudar vocês de alguma forma. Não esqueçam de compartilhar essa live, tá? Para ajudar outras pessoas também. O celular está em 12%, vai desligar daqui a pouco, então vou precisar parar a live. Mas passei aqui os exercícios, vocês podem pesquisar ainda mais sobre esses exercícios no Google ou no YouTube, só para vocês saberem do que se trata melhor, tá bom? Tamo junto, forte abraço a todos vocês, tamo lá, fui!